Entre os anos de 1967 e 68, o influente mangaka Osamu Tezuka escreveu e ilustrou um mangá chamado Dororo. Esse mangá teve 4 volumes e uma adaptação em anime de 26 episódios lançada no ano seguinte. Mas não é sobre ela que vou falar aqui, e sim sobre uma outra adaptação feita em 2019 pela Tezuka Production em parceria com a MAPPA. Já que isso é um vídeo comparativo, eu irei pressupor que você já terminou uma das duas versões da obra. Além disso, eu irei citar os acontecimentos na ordem do anime, para facilitar para mim. Mas caso o anime não conte alguma parte do mangá ou vice-versa, eu citarei se achar relevante. E obviamente, que eu não vou citar todas as diferenças aqui, só as mais interessantes ou curiosas. Dito isso, bora lá! Os 12 demônios que roubam as partes de Hyakimaru são 48 no mangá. Aquela estátua que perde a cabeça para protegê-lo só existe no anime. O barco onde Hyakimaru é colocado, no mangá é um cesto. E ao invés da senhorinha botar ele lá, no mangá é o próprio Daigo que coloca o filho nela. Além de que Biomaru só está presente para observar o bebê à deriva na versão do anime. Falando nele, Biomaru quase não aparece no mangá. Para ser mais exato, ele só aparece 2 vezes. E em uma delas é em um flashback ainda por cima. Mas daqui a pouco eu chego lá. Continuando. No mangá existe uma cena de luta contra um grupo de samurais e alguns demônios antes de Hyakimaru encontrar Dororo pela primeira vez. Fato curioso é que essa luta contra os samurais é referenciada brevemente na primeira abertura do anime, assim como algumas outras cenas que eu consegui achar. Ainda nessa parte é possível notar uma das diferenças mais gritantes entre as versões, que é a personalidade de Hyakimaru. No anime ele é um personagem apático que vai criando emoções ao longo da história, mesmo não sendo muitas. No mangá já é bem diferente, ele é um cara cheio de si que só quer recuperar o seu corpo sem ter que envolver ninguém nisso. Mas as diferenças não param por aí não, já que a forma com que seus sentidos funcionam também é bem diferente. No anime, Hyakimaru é surdo, mudo, não sente cheiro e só enxerga uns vultos espirituais coloridos. Já no mangá, o Hyakimaru ouve, sente cheiro e enxerga de uma forma espiritual, além de falar por telepatia. Ou seja, o único dos sentidos que ele não deu um jeito de contornar foi o tato, já que é dito que ele não consegue distinguir temperaturas. Fato curioso é que para disfarçar essa telepatia, Hyakimaru aprendeu a fazer ventriloquismo. Então sempre que ele se comunica com alguém, ele simula os movimentos labiais correspondentes à frase que ele está dizendo. Continuando. O cachorro que aparece no anime não existe no mangá, porém ele existe na animação de 1969 que mencionei anteriormente. Inclusive naquela versão ele é um personagem fixo da história, diferente daqui que ele não aparece nunca mais. No anime o cara que estava batendo Dororo é engolido de uma vez só pelo monstro, enquanto no mangá a gente vê ele sendo derretido até os ossos. Após derrotá-lo, Hyakimaru recupera a pele de seu rosto, já no mangá nada acontece. Inclusive o Tahomaru já aparece no primeiro episódio do anime, enquanto no mangá isso só vai acontecer lá pelo meio da obra. Outra diferença gigantesca entre as versões é a personalidade de Dororo. No anime ele é uma criança até que bem comum, tem medo das coisas e é bem sentimental. Já no mangá, ele é extremamente metido, folgado, cheio de si, engraçado e às vezes até quebra a quarta parede. E por conta desse jeito de ser, finalmente o nome da obra fez algum sentido pra mim. Já que por mais que a história se foque no Hyakimaru, o Dororo se sente o verdadeiro protagonista, por ser extremamente metido. Já no anime eu acreditava que o papel de Dororo seria ser o guia da história, já que Hyakimaru no começo é praticamente um saco de batata que luta. Mas infelizmente vocês vão ver que com o tempo esse conceito não se sustenta. A motivação para Dororo se juntar a Hyakimaru também é bem diferente. No anime, Dororo vê ele como uma forma de conseguir dinheiro fácil, enquanto que no mangá Dororo só queria roubar a espada dele, e decide segui-lo mesmo contra sua vontade. O próprio senso de humor do mangá também é um diferencial muito grande, já que o anime é sério o tempo todo. Tudo que eu citei aqui aconteceu no primeiro episódio do anime. Agora para facilitar pra mim eu vou pular pro terceiro episódio, mas daqui a pouco eu já volto pro segundo. Segura aí. O terceiro episódio é aquele que nos introduz ao Jukai, o pai adotivo de Hyakimaru. Agora eu vou falar um pouquinho com a galera que assistiu o anime. Você se lembra de tudo aquilo de ele crucificar pessoas, ter tentado se matar e ter um aprendiz antes de adotar o Hyakimaru? Bem, esquece tudo isso. Nada aconteceu no mangá. O máximo que a gente vê a mais nele é ele cuidando do bebê, já que no anime só é mostrado o Jukai cuidando dele depois dos 6 anos. Outra diferença em relação ao Jukai é que ele nunca mais é visto no mangá. E desse ponto em diante ele só é citado pelo Hyakimaru algumas poucas vezes. Beleza, agora vamos voltar para o episódio 2 que eu tinha pulado antes. Esse que é aquele episódio do Kanekozo e da Bandai. No anime eles são presos depois que Hyakimaru avança por ter visto que ela é um demônio. Enquanto no mangá eles são presos porque Hyakimaru se recusa a contar a ela o que Kanekozo havia dito. O Kanekozo também aparece no anime, mas a cena dele naquele momento só serve para mostrar que Hyakimaru consegue distinguir um espírito bom de um ruim. No cativeiro, Biomaru estava lá também, e é ele que explica para Dororo como a visão de Hyakimaru funciona.
Bandai tenta atacá-los, mas Hyakkimaru é mais rápido, ataca e segue ela pelo túnel de onde veio. No mangá, Biomaru não estava presente, mas uma luta de fato acontece entre ele e o monstro no cativeiro. E ao invés de Dororo ficar com medo como acontece no anime, lá ele na verdade é quem toma a iniciativa de investigar o túnel. E por conta disso acaba sendo capturado, amarrado e espancado. Cena essa que é referenciada na primeira abertura do anime também. No anime a luta contra a Bandai começa na casa e termina no bambuzal, onde Hyakkimaru corta a cara dela no meio. Enquanto que no mangá acontece um monte de coisa antes dessa luta acontecer. Sem falar que a batalha final é bem maior também. Tem até uma cena dos aldeões fazendo um arco e flecha gigante de bambu, o Hyakkimaru lançando soda cáustica pela perna, e uma forma verdadeira ainda mais poderosa da Bandai. Como eu disse, nada disso é mostrado no anime. Mas vale ressaltar que esses truques que o Hyakkimaru usa não são mostrados nenhuma vez sequer na animação, o que é uma pena. No fim, Bandai é derrotado com uma flechada e uma marretada na cabeça, e em seguida nos é revelado que ela era um demônio em formato de tumor que se juntava com as pessoas. Novamente, mais uma coisa omitida pelo anime. O Hyakkimaru no mangá recupera um braço depois de derrotá-la, enquanto no anime ele recupera uma das pernas. Fato importante é que depois de derrotar a Bandai, Hyakkimaru pediu aos aldeões um lugar para ficar porque Dororo estava ferido. Mas eles se recusaram a ajudar por conta de preconceito com a aparência dele e pelo fato de Dororo ser um ladrão. Esse tipo de coisa não é abordado no anime. Lá eles só encontram o tesouro de Kanekozou e vão embora numa boa. Beleza, agora vamos para o episódio 4, que é o da Espada Amaldiçoada. Esse é até que bem parecido, mas as maiores diferenças são: a luta do começo, onde no mangá Hyakkimaru e o cara amaldiçoado ficam paralisados por 20 horas por algum motivo que eu nunca entendi, enquanto no anime eles lutam um pouco e o cara se joga do penhasco. O passado do cara existe nas duas versões, mas o lance da espada ser enferrujada é exclusivo do anime. Enquanto Dororo estava possuído pela espada, ele não fez praticamente nada na versão de anime. Já no mangá, ele quase matou um velho e ameaçou a irmã daquele cara. Ainda nele, Dororo é capturado, amarrado e espancado de novo, coisa que não acontece no anime. O desfecho da luta foi bem parecido, mas no mangá eles novamente foram expulsos do local, dessa vez pela irmã do cara morto, enquanto no anime ela só chorou a morte dele. No mangá, Hyakkimaru recuperou um dos olhos, enquanto no anime recuperou a audição. A próxima história é da Mio, e ela é contada nos episódios 5 e 6. A Mio no mangá é uma personagem apresentada para Hyakkimaru pelo Biomaru. Isso acontece em um flashback muito antes dele conhecer o Dororo, e como eu disse anteriormente, esse é um dos poucos momentos onde o Biomaru aparece. Lá, Hyakkimaru tem como um mentor, e Mio como seu primeiro amor. A questão é que nada é aprofundado ali, é coisa de literalmente uma página. E logo depois os samurais chegam e matam todo mundo. Aí o Hyakkimaru aparece, beija ela e dizima todos os samurais que estavam ali. No anime essa parte é completamente diferente. Hyakkimaru estava tentando se acostumar com seus ouvidos recém-recuperados, e ficou no abrigo dela para descansar junto de Dororo e Biomaru. A música que ela cantava era a única coisa que o acalmava, mas eles não chegaram a ter um romance nem nada do tipo que nem no mangá. Além dessa música não existia lá também, assim como o fato da prostituição e o demônio da areia que arranca uma perna dele. Nada disso existe no mangá. Porém, no anime de 1969, esse demônio da areia aparece brevemente, mas com um contexto completamente diferente. Uma parada bizarra do anime é que quando ele mata o demônio da areia, a perna que ele tinha perdido cresce de volta, o que contraria completamente a lógica de que cada demônio havia roubado uma parte do corpo dele. E por fim, naquela cena que Hyakkimaru era pra ter matado todo mundo, ele deixa um escapar porque o Dororo o impede. Os episódios 7 e 8 não existem no mangá, então não tem o que ser comparado aqui. Vocês só precisam saber que ele recupera o olfato depois de derrotar uma centopeia gigante. O episódio 9 conta um flashback do passado de Dororo. De forma geral, ele é até que bem parecido, e suas maiores diferenças são: no mangá, a mãe de Dororo é uma ninja, o pai de Dororo morre do mesmo jeito nas duas versões, mas no mangá, a treta acontece porque ele se recusou a aceitar comida de uma moça rica, enquanto no anime ele não se aguentou depois de ver samurais queimando a casa de um aldeão. No mangá, Itachi não aparece na cena do mingau quente, e a mãe de Dororo morre numa tempestade de neve ao invés de só morrer de fome como acontece no anime. Das cenas cortadas pelo anime, tem aquela do Dororo bebê roubando a chave da cela, que pra mim é a cena mais engraçada do mangá inteiro. E logo depois disso tem aquela onde o pai dele serra os pés de uma casa e faz ela sair voando por conta da tempestade. Por fim, quando o pai de Dororo fica aleijado por conta das flechas, quem fazia os assaltos pra sustentar os três era a mãe. O episódio 10 também não existe no mangá, e ele basicamente só serve pra introduzir os guarda-costas de Tahomaru, Hyogo e Mutsu, que inclusive também não existem no mangá. No fim da luta contra o caranguejo gigante, os dois irmãos se cruzam pela primeira vez, mas nenhum deles se reconhece. Os episódios 11 e 12 correspondem àquela guerra da muralha de Banmon. Aqui também a maioria dos acontecimentos são bem parecidos,
Mas isso é uma diferença crucial que meio que muda o curso da história. Nessa história, Dororo conhece um garoto chamado Sukeroku. No anime ele é salvo e reencontra sua família no final, enquanto que no mangá sua família é dizimada e ele morre no paredão de fuzilamento. No mangá, a raposa fica brincando com a mente de Hyakkimaru o tempo todo, e é ela que conta a ele que Daigo é seu pai e Tahomaru seu irmão. No anime, a raposa não fala nada, ela é só um inimigo aleatório qualquer, e o Hyakkimaru fica sabendo do seu parentesco pelo próprio Daigo. A diferença mais crítica que eu falei antes é que no mangá o Hyakkimaru acaba matando seu irmão. Ele faz isso meio que por reflexo, porque a raposa tinha contado aquela informação bem no meio do golpe final. Enquanto que no anime, Hyakkimaru não o mata, só corta um de seus olhos. E por fim, a raposa é morta por uma granada de nariz na versão do mangá, enquanto no anime ele mata ela só com umas espadadas mesmo. Hyakkimaru recupera o sentido do olfato no mangá e nada acontece no anime. O episódio 13 é aquele da estátua que sacrifica pessoas em busca da face perfeita. Essa parte da história é bem parecida, mas por conta dos acontecimentos anteriores do mangá, tem várias coisas além dessa luta para serem citadas aqui. No mangá, Hyakkimaru briga com Dororo e eles se separam. Ele fez isso de propósito, porque depois de descobrir a verdade sobre sua família e por ter matado seu irmão mais novo, ele não queria mais viver nesse mundo onde tudo o perseguia, e então decide se matar. Mas antes que ele fizesse, Byomaru aparece pela segunda e última vez e faz ele desistir dessa ideia. Na história da estátua, as maiores diferenças estão na ausência da caverna onde os cadáveres ficavam, o flashback que o anime criou para justificar o demônio da estátua, e a batalha final contra ela, que no mangá tem todo um lance da estátua controlar a água e invocar umas cobras. Nada disso acontece no anime. Depois de derrotá-la, Hyakkimaru recupera uma das orelhas do mangá, e nada acontece no anime de novo. No anime, o significado do mapa é explicado através de um flashback, ao invés de Hyakkimaru ler a mente de Dororo como acontece no mangá. Vale ressaltar também que no anime a mãe de Dororo também possui parte do mapa do tesouro nas costas. Episódios 14 e 15 contam a história daquele vilarejo pobre comandado por um cara que tem olho de peixe. Novamente, de forma geral, é bem parecido com o mangá, mas aqui vão algumas diferenças. Na parte do templo queimado, tem uma cena no mangá onde um casal estava abandonando seu filho recém-nascido. Hyakkimaru fica puto com eles, e rola uma reflexão bem interessante a respeito do tema. Na mansão do cara, Dororo encarna o seu espírito de ladrão e começa a fazer a limpa no lugar. Hyakkimaru fica puto mais uma vez e eles têm uma discussão sobre isso. Na parte onde Dororo fica preso, no mangá o lugar estava cheio de peles das pessoas que a mulher mariposa comeu. E pra fugir dali, Dororo simplesmente solta um baita grito que quebra tudo. No anime, aquele mesmo lugar estava cheio de ossos, e eram os filhos da mariposa que foram atacar Dororo. Mas ele acaba sendo salvo por aquele espírito gigante que quando estourou a cabeça vazou um monte de fantasminha das crianças que morreram ali. Essa cena do fantasma estourando a cabeça e saindo um monte de fantasminha também acontece no anime, mas bem depois. Neles, os aldeões tinham receio de falar sobre o templo queimado, enquanto no mangá eles não sabiam da verdade. E quando Dororo revela a eles, a galera quase lincha o cara. Mas Hyakkimaru os impede dizendo que ele também era uma vítima do demônio mariposa. No anime, Hyakkimaru acaba matando o cara, enquanto no mangá, depois da morte do demônio, ele volta ao normal. A parte recuperada do mangá foi uma das pernas, enquanto no anime foi a sua espinha. No mangá, eles são expulsos pela terceira vez depois dos aldeões descobrirem que a perna de Hyakkimaru era falsa. Para eles não existia diferença nenhuma entre o demônio e ele. Então Dororo fica muito puto e reclama que em todo lugar que eles vão acontece sempre a mesma coisa: preconceito e ingratidão. Hyakkimaru, já conformado com a situação, só pede para Dororo parar de argumentar e então eles vão embora. Já no anime, Dororo briga com Hyakkimaru dizendo que ele não ligava para mais nada além de recuperar suas partes, e que por conta dessa ambição ele estava se corrompendo. Depois dessa briga, os dois se separam. Os episódios 16 e 18 contam aquela parte do Shiranui e seus tubarões. E o episódio 17 não existe no mangá. Ele é só uma história onde o Hyakkimaru se encontra com o Jukai, e eles acabam ficando presos em uma caverna. Lá o pai adotivo tenta abrir os olhos do filho, que por consequência acaba percebendo a importância que Dororo tinha para ele, assim decidindo ir a seu encontro. Agora vamos voltar para os episódios 16 e 18. Por conta da separação dos dois no anime, Dororo é facilmente capturado por Itachi e levado até a Ilha do Tesouro. No mangá, Hyakkimaru luta contra os capangas de Itachi, mata alguns deles, mas acaba derrotado no final. A vila antes da ilha é deserta no anime, enquanto que no mangá os poucos habitantes que haviam foram mortos por Itachi por terem se recusado a levá-lo até a ilha. Shiranui tem os 2 braços no mangá, diferente do anime onde ele só tem um. O jeito que eles matam o Saboromaru é praticamente igual nas duas versões. A maior diferença é que o Dororo não tinha uma corda de resgate no mangá. Ainda nele existe uma luta inicial entre Shiranui e Hyakkimaru que não acontece no anime, já que ele só aparece na ilha bem depois. Quando eles chegam na ilha, Shiranui é capturado e espancado no anime. No mangá eles não fazem nada, só fico de olho nele mesmo. A luta contra o Jiromaru é completamente diferente nas duas versões.
No mangá, o Shiranui engana os capangas do Itachi, fazendo eles irem para um lago que desembocava no mar. Assim, o tubarão ia lá e matava todo mundo. Dororo viu os cadáveres, mas mesmo assim tentou derrotar o tubarão sozinho, porém acabou falhando. Mas Hyakkimaru aparece logo em seguida e corta o tubarão no meio. Depois disso, Hyakkimaru ainda luta contra o Shiranui, e o mata também. No anime acontece algo bizarro. Jiromaru come a carcaça de Saburomaru e vira um tubarão demônio anfíbio mutante ninja. Que quando tu vê parece que vai fazer um baita estrago, mas aí o Hyakkimaru finalmente chega na ilha e derrota ele como se não fosse nada, assim recuperando sua outra perna. Depois disso a gente vai pra parte do tesouro, que por mais parecida que seja, tem umas mudanças muito cruciais também. No anime, enquanto Itachi estava tentando encontrar a fortuna, uma frota comandada por Tahomaru aparece e mete a porrada em todo mundo. No meio dessa confusão, Shiranui se explode e causa um deslizamento de terra, fazendo com que as tropas de Tahomaru batam em retirada. Paralelo a isso, Dororo e Itachi, que estava gravemente ferido, caem dentro da caverna do tesouro. Itachi morre logo após ver a grana, e Dororo decide pegar só um pouco da fortuna por ainda não saber o que fazer com tudo aquilo. No mangá também aparece uma frota do nada, mas já que Tahomaru estava morto, a frota obviamente não era dele, e sim de um outro cara chamado Makua Shubei. Mas no fim das contas dá quase no mesmo. Dororo acha o tesouro e Itachi morre pouco depois de vê-lo. Só que agora que vem a melhor parte, porque nessa versão não tinha tesouro nenhum ali. O pai de Dororo só deixou uma carta dizendo que não confiava no Itachi e que por isso escondeu o tesouro em outro lugar. Agora qual lugar, ninguém sabe. O episódio 19 também não existe no mangá, e ele meio que só serve pra mostrar como é que o Hyakkimaru consertou as lâminas do seu braço que tinham quebrado na luta contra o Tahomaru. E adivinha, o episódio 20 também não existe no mangá. A história é aquela do cara que ficou com medo de um demônio e acabou deixando sua mãe pra trás. Inclusive, esse cara era pra ser o fodão do Saburota que aparece no mangá. Mas ele não tem absolutamente nada a ver com ele aqui. Não dá nem pra comparar, eles praticamente só têm o mesmo nome. Um fato a se mencionar é que esse demônio é referenciado brevemente no anime de 69. Além de que aquela cena do Dororo preso com o braço no lago também aconteceu no mangá, porém uma outra história que não tinha nada a ver com essa. O mesmo tipo de referência é feito no episódio 21 e 22 com a história do cavalo que foi separado da mãe. E eu digo referência porque o contexto da história onde elas foram inseridas é completamente diferente. No mangá, a égua acaba indo pra guerra contra sua vontade, e antes de morrer ela faz um pacto com um demônio. Mas depois Hyakkimaru acaba tendo que matá-la, mesmo Dororo tendo criado um laço com o filhote. No anime, o cavalo é utilizado como uma bomba para jogar Hyakkimaru de um penhasco. Aí do cadáver desse cavalo é que se forma um demônio, do qual inclusive Hyakkimaru se alia e sai por aí matando todo mundo. Como vocês podem notar, as duas versões vão por caminhos completamente diferentes nessa reta final. Praticamente tudo que era pra aparecer no mangá nesse ponto em diante é cortado do anime, e substituído por essa nova história. Então agora eu vou citar os dois finais aqui, começando pelo anime. No anime, antes de cair do penhasco, Hyakkimaru arranca um braço de cada guarda-costas de Tahomaru, além de lhe fazer mais um talho na cabeça perto do olho. Tahomaru e os outros dois decidem ir ao Hall of Hell fazer um pacto com o demônio restante. Assim, cada guarda-costas recebeu um braço de Hyakkimaru, e Tahomaru ganhou seus 2 olhos, ficando agora com 3. A mãe de Tahomaru ajuda Dororo a escapar da prisão, porém no meio do caminho eles acabam caindo num rio, mas são salvos por uns aldeões extremamente pobres. Jukai aparece de novo na batalha final para dar a Hyakkimaru uma estátua entalhada, mas morre pouco depois junto da mãe dele no desabamento do prédio onde a luta final aconteceu. No fim da luta, Tahomaru devolve os olhos a Hyakkimaru, e ele mata o último demônio, que era tipo uma pedra que ficava embaixo do castelo. Hyakkimaru então decide partir em uma jornada sem avisar, enquanto Dororo resolve pegar toda sua fortuna para ajudar aquele vilarejo. A última cena mostra Dororo extremamente feminina e já crescida, indo de encontro a Hyakkimaru. No mangá, como vocês podem imaginar, as coisas são completamente diferentes, como eu já disse. Hyakkimaru decide ir até Daigo, e por temer a segurança de Dororo, força uma separação e deseja que ela se torne uma mulher feliz no futuro. Dororo nunca se viu como uma mulher, então ele fica bastante puto e dá um jeito de entrar no castelo ajudando os escravos que estavam cavando um túnel. Porém, ao sair, ele é capturado em seguida. Hyakkimaru então pede para servir Daigo, mas ele diz que só acreditaria em suas palavras caso ele matasse Dororo. Hyakkimaru então finge que o atacaria, mas na verdade atinge um demônio gigantesco que surgiu de repente. Hyakkimaru derrota sem muita dificuldade depois de lançar soda cáustica em suas costas, e no fim ele impede que os escravos linchem o seu pai e sua mãe. Ele então se despede de Dororo dizendo que ainda tem muitos demônios para matar, e que queria que Dororo vivesse em paz daí em diante. Então lhe dá sua katana como havia prometido desde o começo. Dororo fica puto mais uma vez e aparentemente corre atrás dele na última cena. Depois disso só tem uma nota bem sem vergonha, dizendo que ninguém sabe o paradeiro de Hyakkimaru, e que daqui a 50 anos a guerra vai acabar e o Hall of Hell vai ruir. Ou seja, o mangá não tem final, ele acaba do nada, o que é bem decepcionante. Depois de tudo isso, aqui vão as minhas conclusões. O mangá de Dororo é uma experiência bem dinâmica, divertida e reflexiva às vezes. Os personagens são muito carismáticos, em especial o Dororo.
E esse contraste entre um mundo de guerra, humor e o traço cartunesco do Osamu Tezuka cria uma combinação bizarramente única. Foi algo que eu gostei bastante de acompanhar, por mais que o final seja uma porcaria, como vocês puderam ver. Já o anime é um caso complicado. Eu comecei a acompanhar Dororo pelo anime. Eu fui pegar o mangá pra ler lá pelo episódio 7. E até aquele ponto eu tava gostando demais do conceito que a MAPPA estava tentando fazer. Esse lance mais sério e sentimental parecia que ia levar pra algum lugar interessante. Mas conforme o tempo foi passando, um monte de injeção de linguiça foi aparecendo, e várias partes do mangá que poderiam ter sido aproveitadas no anime foram simplesmente descartadas. Se esse anime tivesse 12 ou 13 episódios, ele teria sido muito melhor do que foi. Assim daria de sustentar o conceito sem precisar enrolar nada e com muito mais qualidade. Porque puta merda, depois da metade do anime parece que o estúdio desistiu de fazer o negócio acontecer. Aquele episódio 15 em particular é uma parada surreal. Tem uma cena ali que não dá nem pra dizer que é o mesmo anime. O lance de ter dado mais destaque pro Tahomaru eu achei muito legal na teoria, mas na prática ficou algo meio vazio. A motivação que ele tinha não convencia. Até os guarda-costas dele tinham uma motivação melhor que a dele. E mesmo assim elas não eram lá grande coisa. O mesmo vale pro Jukai. Ele aparece depois só pra dizer que existe mesmo, mas não faz nada muito interessante na obra. O fato do anime não ter abordado a provável transexualidade de Dororo e ter feito ele mais feminino pra mim foi uma perda de oportunidade tremenda. Porque em momento nenhum Dororo se identificou como uma mulher, e sim como um homem. E mudar isso no final do anime me decepcionou um pouco. Mas pra mim, de longe, a melhor coisa que esse anime fez foi ter botado mais destaque no Biomaru. Ele é um personagem muito legal e ajudou bastante no desenvolvimento do conceito do anime, principalmente na sua fase inicial. No fim das contas, pra mim, esse anime tinha tudo pra criar um conceito muito interessante dentro da ideia original, mas que infelizmente acabou se perdendo no meio do caminho. O problema pra mim nunca foi a visão diferente que o anime propôs. O problema foi a proposta não conseguir se sustentar de forma interessante até o final, o que é uma grande pena. E então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. E é isso aí. Falou, galera!